MF se vivesse de política passava fome, ainda bem que ele joga games e comenta muito bem. Sim, vai lá lamber o Biruliro, vai. Vai lá, lamber ele todinho. Tá vacinado? Você não tá, né? Então. Vamos jogar futebol? Vamos jogar, né? Que tal? Ó, estamos lá. 10 e-mails para a vacina. E-mail de futebol. Opa! Vai lá, mano, vai lá. Então, Márcio, é importante a CPI porque vai esclarecer para todo o Brasil, né, o que realmente aconteceu de fato. Né? Eu acompanhei, por exemplo, esse assunto Pfizer de perto. E no começo das negociações, na primeira carta, que não era uma carta oferecendo já a vacina para comprar, até porque em agosto do ano passado, não tínhamos vacina. O primeiro vacinado no mundo foi em dezembro. Então ali começou a negociação. Eram 70 milhões de doses. Começando 500 mil doses por mês. 500 mil no primeiro mês, janeiro, 500 mil em fevereiro, aumentava para 1 e chegávamos naquela primeira carta a 9 milhões de doses no primeiro semestre e 61 milhões de doses para o segundo semestre até 31 de dezembro. E o que é que aconteceu? Nós saímos de 70 milhões de doses, que seria a primeira negociação, e fomos para 100 milhões de doses. Ao invés de 9 no primeiro semestre, fomos para 14. Ao invés de terminarmos os 100 milhões de doses, as 100 milhões de doses até dezembro, terminamos em setembro. Então, nós conseguimos diminuir 3 meses, antecipar 3 meses, aumentar 5 milhões no primeiro semestre. E no segundo semestre, nós agora fechamos o ministro Queiroga, com o presidente Bolsonaro, mais 100 milhões de doses da Pfizer. Então, saímos de 70 para 200. Daí já cai a narrativa, né? Que não buscaram as vacinas. Dimas Covas acreditou que o governo não tomou uma atitude, foi célere na contratação da Coronavac? O senhor acha que quem viu o depoimento hoje acredita nisso, que o presidente Jair Bolsonaro foi ágil para contratar a Coronavac? Primeiro que a Coronavac é do Instituto Butantan, que 100% das vacinas do Butantan são adquiridas pelo governo federal há décadas. Não foi o governador João Dória que criou o Butantan, porque ele não nasceu antes de 1901. Corte rápido. Faca. Tramontina. O Butantan foi criado em 1901. Todas as vacinas que são compradas todos os anos no Brasil, que são adquiridas do Instituto Butantan, quem paga é o Ministério da Saúde. Até hoje, Yuri, não tem nenhuma vacina que foi aplicada em um braço de um brasileiro que não tenha sido paga e adquirida pelo governo federal. O presidente, ele comprou, em junho do ano passado, ele fez o primeiro acordo para adquirir a AstraZeneca, para fazer em conjunto com o Instituto Fiocruz. Depois, ele fechou mais 54 milhões de doses da COVAX Facility. Quando foi no final do ano, que aí as vacinas começaram a acontecer, a Coronavac não estava aprovada ainda, o presidente fez um MP de 20 bilhões de reais para comprar qualquer uma que fosse aprovada na Anvisa no outro dia, e assim foi feito. Se a Sputnik tivesse sido aprovada, tinha sido comprada, foi a Coronavac a primeira, foi adquirida, e isso é o que aconteceu. É só você dar um Google e procurar as matérias dos jornais, quantas vezes o governo federal fez parcerias com o Instituto Butantan até para desenvolver a Coronavac. Agora ficou um debate muito eleitoral, ali um debate, uma politização excessiva. O governador de São Paulo todos os dias ocupava o palácio para fazer uma coletiva com a imprensa durante 2 horas, com cobertura total, ridículo, para falar do mesmo tema, tanto que não se viu, né? Hoje ele não pode sair de casa, porque todo mundo percebeu que era um exagero tão grande que ficou fake aquilo que ele estava fazendo. E aí qual é a diferença? Se você teve essa politização ou se você comprou no dia seguinte? Ou o Bolsonaro demorou mais do que 48 horas para comprar? Não demorou. Corte rápido. Faca. Tramontina. Não tô, cara, eu só acho que isso queima o MF. Ele era meu youtuber favorito até ano passado, depois que ele começou a comentar política nas lives de games e semi-doutrinar a vocês que nem percebem, ele perdeu a minha admiração. Ele acusa o cara porque o padrinho dele deu carona pra um cara de Covid. Tem lógica isso? Então, a partir do momento que o líder do teu país chega assim pra geral e fala: vocês são os otários por ficarem em casa, não usem máscara, saiam mesmo, pau no cu dos prejudicados. Um líder. O que tu espera de um líder? Tu não espera que ele lidere as pessoas?
Ele está liderando as pessoas para a cova, não é mesmo? Eu, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Tarcísio, o Hélio Negão e o deputado Eduardo Bolsonaro fomos multados por esse governador por estarmos sem máscara. Isso mesmo, como se o vírus pulasse de uma moto para outra. Será que o governador vai se multar por ter feito aglomeração nas eleições de 2020? Que moral tem esse governador que fecha São Paulo e vai passear no shopping em Miami sem máscara? Ou que aglomera em piscina de hotel de luxo no Rio, também sem máscara. Nós vamos fazer dessa maldade um ato de bondade. Nós abrimos uma vaquinha virtual para que vocês possam colaborar. O valor arrecadado vai ser usado para pagar essas multas e nós vamos comprar com valor excedente mantimentos no CEAGESP e doar esses mantimentos para instituições de caridade que ajudem pessoas que foram afetadas pelo fechamento dos comércios. O nosso governo não obrigou ninguém a ficar em casa. Não fechou o comércio, O que é uma pena. não fechou a igreja. A ideia é levar um pouco de alento para aliviar a situação de pessoas que sofrem com a política de fica em casa, do fecha tudo do governador. Nunca baixe a sua cabeça para ditadores. Procure fazer o bem, o Brasil precisa de união. Ah, e antes que os chatos de plantão venham nos criticar, saibam que nós também vamos depositar o valor da multa nessa vaquinha. Vamos fazer dessa politicagem, desse ditadorzinho, algo de bom para as nossas famílias que sofreram tanto com esse desgoverno. Povo brasileiro, não perca a fé, não perca a esperança, pois Deus está no controle de tudo. Um forte abraço, fique com Deus. Só foi pra BBC. It's a crazy guy. Early today, President Bolsonaro attacked governors and mayors Ele já começa falando que o presidente é louco. Olha só a ideia do cara. who went to buy vaccines and help the country to end with this pandemic. We said that we have to be strong. Olha o problema, porque o Bolsonaro disse que a gente tem que ser forte. Não, a gente tem que ser fraco. Olha a cabeça. That we should stop crying and face the problem. How can we face the problem seeing people dying every day? The health system in Brazil, Lewis, is on the verge of collapse. President Jair Bolsonaro's denialism contributed to this. Vaccine, syringes, and ICU beds are missing. Sempre faço uma analogia de que entre 2008 e 2018, 10 anos, o Brasil fechou 40 mil leitos no país. E o fechamento desses leitos por governos anteriores foram um dos grandes responsáveis hoje para a gente ter uma desassistência. Pessoas que sequer conseguem obter uma vaga para internamento quando elas necessitam. A Covid só revelou para o país a crônica da desassistência crônica do que aconteceu em tantos anos de abandono do SUS. Então, se a gente fechou 40 mil leitos em 10 anos, em um ano de Covid, a gente abriu 19 mil leitos de UTI, né? O Ministério da Saúde pagando as diárias, R$ 1.600 de diária para os estados. E em 2021 foram mais 24 mil leitos. Então foram muitas ações. Ué, mas peraí, tá falando que tá faltando tudo isso? Ó, aqui no cantinho tá, ó, São Paulo recebeu do governo federal 135 bilhões de auxílio. Agora, cadê esse dinheiro? There is no national coordination to combat the pandemic in Brazil. We need more vaccines as quick as possible to save lives, mainly because of the new variant of the virus. Unfortunately, Brazil has to fight at this moment two viruses, the coronavirus and Bolsonaro virus. A sadness for the Brazilians. Well, you're talking about a Bolsonaro virus there. Aren't you playing his game, making it political? This is supposed to be a health issue, not a matter of politics. And children with parents who work in the essential activities. I understand those decisions you've had to make, and it's, obviously these political decisions are a matter of compromise, and they are what elected leaders are supposed to do. You clearly disagree so strongly with your president, with Jair Bolsonaro. Will you run against him for president? Todo mundo
mundo já percebeu que isso é uma questão política pro João Dória tentar concorrer à presidência de 2022. É tão óbvio quanto a fome do Rodrigo Maia a cada 30 minutos, ou a cada 15, né? Depende da dieta. O problema é que enquanto os governadores se juntam, alguns governadores, nem todos, se juntam para poder derrubar o Bolsonaro, acontece isso aqui com um senhor de idade que sempre trabalhou na vida. Olha só o que acontece. Não tenho, eu vim hoje que um amigo deixou de fazer, pegou lá e me trouxe até aqui. Eu tenho que pegar uma carona. Certo? Pra que isso? Eu dependo de ônibus, não dependo de carro, não tenho dinheiro pra gastar, pra estar pagando carro. Imagina, cara, não, já pensou? Imagina se eu fizesse conteúdo somente baseado. As únicas coisas que eu falasse fossem somente relacionadas ao meu conteúdo. Só sobre Resident Evil. Vamos. Cara, eu não. Por exemplo, se eu me colocasse na posição de vocês. Tu vai na live de um cara. O cara tem um canal sobre Resident Evil. Beleza. Aí tu começa a acompanhar esse cara. E aí, mano, esse cara passa 10 anos da vida dele falando sobre só Resident Evil. É Resident Evil quando acorda, é Resident Evil quando dorme. Quando tá transando, fala Resident Evil. Quando ele vai, ai, Leon Help. Ai, Chris. Chris, tá lá. Ai, Chris, que gostoso. Você tá lá. Imagina a vida desse cara. Um maluco que passa o dia inteiro falando de Resident Evil. Esse cara deve ser um merda. Deve ser uma bosta a vida desse cara. Eu sempre falo. Primeiro que se posicionar sobre alguma coisa, cara, não é se posicionar referente, tipo, estou a favor deste homem, estou a favor daquele homem. Estou a favor de pessoas sobreviverem, correto? Estou a favor de pessoas sobreviverem, correto?